Nos próximos minutos eu vou te mostrar como profissionais de recursos humanos estão saindo de 2 a 3 salários mínimos para remunerações de 10, 12, 15 mil reais por mês ou mais. Oi, eu sou Paulo Ribeiro, líder em performance humana e aprendizagem, e eu ajudo analistas de recursos humanos a aumentar sua renda e valor profissional. Nessa conversa rápida eu vou te mostrar como profissionais de RH estão saindo do salário de entrada para remunerações de mais de 10 mil reais, dependendo do contexto ou da localização no Brasil. Já faz alguns anos que eu atuo em recursos humanos e você sabe que essa é uma área muito interessante, porque existem diversas profissões dentro de RH, que são subsistemas de recursos humanos. E nesses anos em que eu tenho atuado, eu consegui notar uma evolução muito clara na valorização do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Porque as empresas estão entendendo que o conhecimento e as competências que são cultivadas dentro da organização são as maiores moedas estratégicas que elas podem ter. Só que aqui é que está o problema. Uma pesquisa conduzida pela consultoria do Josh Bersin, que foi publicada na Forbes há alguns anos, mostrou que mais de 360 bilhões de dólares foram investidos em educação corporativa no mundo inteiro. Além disso, 86% das empresas pelo mundo estão investindo em aprendizagem e desenvolvimento organizacional. Mas existe uma ironia aqui. Segundo o relatório do Workplace Learning de 2015, só 12% dos colaboradores que participaram de programas de treinamento nas suas empresas disseram que foram capazes de aplicar os seus aprendizados em situações reais do dia a dia. E fora os estudos, a gente tem uma enorme quantidade de números mostrando um paradoxo na área de T&D, treinamento de pessoas. A demanda por educação e desenvolvimento corporativo é imensa. Os investimentos são massivos, mas o resultado que as empresas colhem não chega nem perto de ser satisfatório. Isso faz a gente se perguntar aonde que está o erro. Nessa conversa eu vou te mostrar como essa discrepância é a chave que vai te ajudar a dar um salto na sua renda, na sua carreira e no seu valor profissional. Mas eu já adianto que isso tem a ver com o nível em que as pessoas estão atuando. Porque muita gente está presa numa atuação de RH que está desaparecendo, que é um RH operacional. Tem muita gente atuando com uma carga enorme de trabalho, colocando o coração ali nas entregas, se privando muitas vezes de possibilidades de estudo e de atualização, mas sabendo que a sua posição ali no time não é uma posição de alto impacto. Enquanto outros profissionais da área estão atingindo posições de relevância na profissão, sendo contratados por 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais ou mais, projetando essa expertise para o mercado, subindo degraus e conquistando cargos de liderança. Quando a gente está num ponto mais inicial da carreira, mais ou menos 1, 2 anos de formado, talvez 3, é normal a gente começar numa posição mais generalista, e até certo ponto isso pode ser legal. Mas o problema é que, e eu odeio te dizer isso, se você for boa, se você for bom no que você faz, trabalhar direitinho, entregar tudo o que é pedido para você, existe uma chance enorme de você não sair mais daí. Primeiro, porque você já teve um tempo de entender os processos e você quer trabalhar bem. E aí você continua porque você tem a recompensa da segurança psicológica de fazer o que você já sabe fazer e está fazendo legal. E a segunda razão é perturbadora, mas é real. Às vezes você acaba ficando porque a sua liderança não vai querer mexer em uma peça que já está funcionando muito bem onde ela está. Eu lamento te dizer isso, mas essa é a realidade. A maioria dos líderes não sabe gerir pessoas e não estão preparados para posicionar e desenvolver talentos. Essas lideranças são tão cobradas por resultados e recebem uma pressão tão grande que eles não vão comprometer os resultados que elas já estão conseguindo entregar, movimentando você, colocando tempo e energia te desenvolvendo numa outra função, passar um período aí de baixa produtividade porque você está numa curva de aprendizado, num desafio novo, e ainda aguentar a cobrança que vem de cima. Isso não vai acontecer. E o resultado é você cair no pior lugar possível para a sua carreira, para a sua segurança financeira e para a sua evolução, que é o lugar da inércia. Se você não entendeu ainda o momento em que a gente vive, eu vou te esclarecer. Inércia é igual a irrelevância. Por quê? Porque quem fica parado não fica estático. Quem fica parado é engolido pelas transformações num mundo de mudanças aceleradas de inteligência artificial, automatização e tecnologia, num mundo em que tudo que é verdade agora já deixa de ser verdade daqui a 6 meses. Ficar parado não é sinônimo de segurança. É assinar oficialmente o contrato da desvalorização profissional. É implorar para ficar sem trabalho.
No mundo de hoje, se você não está se colocando em situações de aprendizado contínuo, desafios constantes, se você não tiver um pouco de ousadia, não buscar expertise, não buscar se atualizar, não se adaptar aos sinais do mercado, sua carreira já está no limbo e você não percebeu ainda. Você vai continuar trabalhando como um louco, como uma louca, e se sentindo desvalorizado, chegando no final do dia, muitas vezes até cansada demais para pensar numa solução, para pensar em como progredir. E é isso. Acabou. Eu mesmo, pessoalmente, conheço muitos profissionais que passaram uma vida de dedicação, uma vida de trabalho, com vontade, com boas intenções, e depois de 10 anos estão no mesmo lugar. Talvez com uma ou outra movimentação salarial, sem muita expressividade, talvez subindo 1 ou 2 degraus no mesmo cargo, enfim. Trabalhando duro para depois de 1 ou 2 décadas de trabalho estarem no mesmo ponto e com um medo que está se tornando cada vez mais real. Aquela consciência de que a sua atuação, embora bem intencionada, não é uma atuação que move os ponteiros do negócio. A pessoa sabe que seu posicionamento profissional não está num lugar de destaque e que na instabilidade do nosso contexto, ou você é dispensável, ou você tem uma relevância tão grande que a sua carreira deixa de depender de um emprego específico. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que tem uma saída para isso. E o que está por trás de uma carreira de sucesso em recursos humanos, o que está por trás de uma atuação impactante que vai alavancar o seu nome, que vai te dar projeção profissional e ir para um outro patamar de remuneração, te colocar num lugar de alta relevância, é a decisão de se tornar especialista técnico em uma área e construir estrategicamente uma posição de autoridade no que você vai fazer. O que está por trás da relevância profissional e de rendas acima de 10, 12, 15, 20 mil reais é uma alta competência de nicho. E para te provar isso, eu não estou só me apoiando na lógica da progressão de carreiras no contexto atual de remodelamento das funções no trabalho. Eu vou te mostrar isso com dados. O Guia Salarial da Robert Half Brasil de 2024-2025, que é um dos guias mais respeitados sobre o mercado brasileiro, mostrou que especialistas tendem a se destacar em mercados competitivos, porque eles resolvem problemas complexos, que um generalista muitas vezes só consegue arranhar a superfície. A Gartner, que também é uma consultoria líder em pesquisa de mercado, no guia The Future of HR de 2024, já mostrava que o modelo operacional do RH generalista está se dissolvendo e que o RH precisa migrar para o modelo estratégico, onde o letramento em dados e a estruturação organizacional por especialidades é o que diferencia os líderes. E fora esses, a gente tem vários outros dados mostrando aí desde 2022 que a atuação generalista, principalmente quando se trata de execução de tarefas operacionais, está se tornando cada vez mais irrelevante. E isso fica bastante óbvio em situações de reestruturação nas empresas. Nesses momentos em que as empresas precisam fazer cortes, a gente vê que o generalista mão na massa acaba sendo visto como um custo administrativo, enquanto o especialista é visto como um investimento estratégico. Portanto, o generalista é quem acaba sendo desligado, infelizmente. Enquanto isso, o especialista tem mais chance de se manter e de encontrar novas propostas porque ele é visto como um ativo organizacional. Ele é aquela pessoa do time que acaba sendo até um consultor ou consultora interna. A empresa enxerga esse colaborador não como despesa, mas como fonte de renda. Conclusão. Profissionais que permanecem apenas na atuação mais operacional ou generalista sofrem mais competição por vagas, porque existem mais generalistas do que especialistas técnicos. Profissionais generalistas acabam tendo dificuldade em processos seletivos para vagas de liderança, porque eles não têm a profundidade técnica necessária para criar soluções e resolver problemas de uma certa área. Generalistas têm mais dificuldade para conseguir saltos salariais, porque eles acabam competindo com outros que se dedicaram a um nicho específico e por isso eles trazem uma expertise para aquele cargo que dá vantagem em negociações de salário. E o generalista está sempre no risco de ter suas funções automatizadas por sistemas de tecnologia. Já o especialista técnico, por causa da sua capacidade em resolver problemas complexos, criar soluções inteligentes e trazer retorno sobre investimento, são vistos como ativos. São talentos que a empresa precisa ter. E se você atua de forma mais generalista, isso tem que ser um alerta para você de que você precisa mudar alguma coisa rápido. Os
critérios para contratação agora estão muito mais estreitos e mais da metade dos heads de RH do Brasil já estão usando inteligência artificial para automatizar os seus processos. Os departamentos de RH estão buscando profissionais de alto valor de entregas que tenham visão aprofundada e capacidades avançadas em especialidades. Se você atua em recursos humanos, mas está estagnado, estagnada, e se você está notando que a sua atuação é mais generalista, você precisa mudar a sua atuação, não amanhã, agora. O RH sempre foi uma área dinâmica, mas de alguns anos para cá ele se tornou a área mais estratégica dentro de uma organização. E eu não estou aumentando, eu não estou exagerando. Desde o começo da história da administração de empresas, o RH era aquela área operacional que cuidava das relações de trabalho entre a empresa e o colaborador. O RH atuava em processos de contratação, de admissão, de desligamento, férias, pagamento de benefícios e etc. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Mas essa atuação do RH é focada em processos administrativos. O que aconteceu de algumas décadas para cá é que o RH se entendeu como uma peça-chave para implementar uma gestão de pessoas baseada em competências. Ou seja, o RH redirecionou o olhar para entender como os objetivos e negócios da empresa, como a visão, como a missão da empresa, podem ser conquistados. E ele entendeu que quem conquista esses objetivos e leva a empresa a alcançar aquela visão são as pessoas que estão trabalhando na empresa. E o que faz as pessoas conseguirem isso são os conhecimentos que elas têm, as habilidades que elas têm, as suas atitudes, as suas ideias, as suas capacidades, ou seja, as suas competências. E a partir disso, começou a nascer um outro tipo de RH, que é o RH estratégico. E a função desse novo tipo de RH é providenciar que as pessoas da empresa tenham todas as competências que a empresa precisa para atingir os seus resultados. O olhar muda do administrativo e burocrático para a gestão do conhecimento e desenvolvimento humano dentro da organização. Nessa nova atuação do RH, o subsistema mais estratégico de uma área que já é a mais estratégica passa a ser o treinamento e desenvolvimento, o T&D. Nos últimos anos, a área de T&D cresceu de forma exponencial. Ela se tornou um dos departamentos mais importantes da organização inteira. Mas a gente também viu que existe uma lacuna entre a necessidade de treinamento nas empresas e o que de fato elas têm conseguido produzir internamente. É uma diferença tão real quanto assustadora. Eu te digo isso porque essa é a minha área, eu vivo isso todos os dias. Tem até uma ironia nesse retrato, porque de um lado a gente tem uma necessidade enorme de profissionais de treinamento capazes de gerar resultados no desenvolvimento das competências dentro da empresa, e por outro, a gente tem um surgimento de profissionais de treinamento e desenvolvimento, analistas, instrutores de aprendizagem, líderes que estão atuando na área, mas não conseguem entregar resultados de negócio com a sua atuação. E não é porque eles não querem, é porque eles não sabem. Eu sei que isso parece esquisito, mas é real. E a prova disso não está só nos nossos números da área, mas é a lógica por trás da atuação desses profissionais. O que costuma acontecer é que um decisor ou decisora da empresa diz que a empresa precisa de treinamento. Ele coloca para treinar alguém que não entende nada de aprendizagem. Ele coloca para treinar alguém que ficou bom no conhecimento técnico que eles querem multiplicar. Mas pensa comigo. Se você é uma excelente vendedora, isso não significa que você tem o conhecimento sobre sistematizar um aprendizado sobre vendas. Porque vendas é uma área, a aprendizagem é outra. Se você é um excelente analista de marketing, não significa que você sabe criar um curso sobre marketing. Porque marketing e aprendizagem são áreas diferentes. Claro que você consegue transmitir informações, mas esse é o ponto. Informar não é treinar. Transmitir informações não gera aprendizado real, gera reprodutores do processo que foi ensinado. Presta atenção. A aprendizagem envolve saber como as pessoas adultas aprendem, o que é necessário para que isso aconteça, quais são as variáveis embutidas nesse processo, o que pode impedir o aprendizado, o que pode facilitar o aprendizado, o que se deve aprender, o que é ruído, como fazer isso, quais métodos existem, qual método é o melhor para cada competência que você quer desenvolver, quais são as técnicas, quais são as teorias por trás das técnicas, como avaliar uma aprendizagem para saber se deu certo ou se não deu. Ou seja, voltando no nosso exemplo, vendas é uma área, aprendizagem é outra. Marketing é uma área, aprendizagem é outra. O ponto é que ainda existe um paradigma atrasado
que faz com que as pessoas decisoras em uma organização acreditem que treinar pessoas é compartilhar informações, é transmitir um conhecimento específico. Só que isso não acontece na realidade. E por isso, o mercado está cheio de profissionais de treinamento e desenvolvimento que estão trabalhando, que estão recebendo ali os pedidos da empresa, as solicitações de treinamento que a empresa gera, mas que no final das contas não conseguem desenvolver as pessoas, não conseguem desenvolver as competências que a empresa precisa. As ações de treinamento e desenvolvimento não trazem resultado. Você está entendendo o porquê daquelas estatísticas que eu compartilhei com você agora há pouco? A necessidade de aprendizagem nas empresas é enorme, mas as lacunas de competências não estão sendo consertadas com as ações do T&D. O que você precisa levar daqui é: os treinamentos como eles são feitos não geram resultado, não geram desenvolvimento de competências. Para um treinamento gerar aprendizado, a gente precisa entender como orquestrar toda uma formação de nicho para transformar experiências de aprendizado em comportamentos e competências que a empresa precisa. E uma outra forma de dizer isso é: aprendizagem organizacional requer design. E é aqui que entra o design instrucional. Você já ouviu falar nesse termo? Se já ouviu, ótimo. Se não ouviu, fica tranquilo que eu só estou repetindo o que a gente já conversou aqui. Design é planejamento, é desenhar um plano visando uma finalidade, visando um objetivo. E instrucional tem a ver com instrução, com instruir. Então, design instrucional é o planejamento de uma ação educacional, de um treinamento, de uma trilha formativa, de um curso, de um projeto de desenvolvimento. Design instrucional é o desenho planejado da aprendizagem das pessoas. E sem essa disciplina, você não consegue converter as suas melhores intenções em competências que as pessoas vão precisar para impulsionar a organização. Você entende como a área do treinamento e desenvolvimento é estratégica para uma empresa? Você está percebendo a importância dessa área? É o subsistema mais estratégico de recursos humanos. Só que na faculdade você não chega nem perto de se aprofundar nesse tema. A Faculdade de Recursos Humanos te prepara, quando prepara, para uma visão panorâmica dos subsistemas de RH. A faculdade te dá uma formação generalista. E esse é o ponto. Uma atuação generalista não vai te levar para o nível mais alto na sua remuneração e valor profissional. A solução para você se colocar em destaque, aumentar sua renda e valor profissional, é se tornar especialista na área mais estratégica do RH. E é por isso que a gente está falando em design instrucional. O design instrucional é o que te entrega especialidade na área de treinamento e desenvolvimento, mas de uma maneira que realmente funciona para desenvolver as competências humanas. E se você tiver um método certo, você consegue aprender design instrucional sem complicações desnecessárias, de uma maneira metódica, que te leva passo a passo do zero à expertise. Você pode aprender mesmo trabalhando. Aliás, é até mais legal aprender quando você está trabalhando, porque você consegue enxergar mais possibilidades de atuação. Design instrucional, você consegue aprender nos seus próprios horários, fazendo sua própria agenda, e é uma competência com potencial de te colocar numa trilha de carreira para ganhos de 10, 15, 20 mil reais, ou muito mais do que isso se você for trabalhar como consultora, como consultor em design de aprendizagem. Design instrucional pode ser aprendido por qualquer pessoa que queira trabalhar com educação, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um conhecimento de nicho, e isso requer uma formação abrangente. É algo que, se você quiser fazer bem feito e entregar resultados, você precisa de uma profundidade que não dá para encontrar juntando informações picadas pela internet ou por script do ChatGPT. É por isso que eu criei a formação profissional em Design e Mediação do Aprendizado, Engenharias da Aprendizagem. O curso Engenharias da Aprendizagem é a mais completa e profunda formação profissional em Design e Mediação do Aprendizado Organizacional. Ponto. Nessa formação, eu uni todos os meus conhecimentos sobre aprendizagem humana e todo o meu repertório da alta cultura humanista para te entregar uma capacitação que seja completa, que seja estruturada com começo, meio e fim, para te dar mais do que uma credencial, uma competência de especialista e te ajudar a multiplicar o seu valor profissional, o seu posicionamento de carreira e te levar
para o patamar de uma remuneração de especialista. O Engenharias da Aprendizagem é uma formação totalmente online que você pode fazer a qualquer hora, estudando em qualquer lugar. Ela conta com 12 módulos e 2 encontros síncronos, que são 2 mentorias que você pode fazer comigo, ao vivo, uma no começo da formação e outra no final, para a gente lapidar juntos tudo que você está aprendendo e como você está aplicando isso em um projeto de treinamento e desenvolvimento que você vai escolher. Vamos começar falando sobre os módulos. Os 12 módulos seguem uma lógica progressiva, começando pelas bases conceituais da aprendizagem, que já vão te desvendar logo no início o que é aprendizado e como esse processo ocorre. É essencial que você saiba disso, porque se a gente entender como a aprendizagem acontece, a gente consegue escolher o melhor método para os nossos treinamentos. Logo depois, a gente caminha para um conjunto de módulos mais práticos, nos quais a gente vai abordar todas as etapas de um processo de design instrucional. E no coração do curso, em um módulo muito especial, eu vou compartilhar com você o modelo PRN de design de aprendizagem. O modelo PRN é um modelo criado por mim para resolver o design instrucional de um modo que sintetiza toda a lógica da aprendizagem humana aplicada ao contexto organizacional. Então a gente vai transitar por esses módulos super práticos, cheios de modelos, atividades e aplicação real. E nos módulos finais a gente vai aprender sobre a criação de materiais educacionais e sobre facilitação da aprendizagem, que vai te dar tudo o que você precisa para agir como instrutor ou instrutora, como facilitadora de grupos. No Engenharias da Aprendizagem, a gente tem uma estrutura curricular aplicável e extremamente prática, ao mesmo tempo em que tem abrangência e profundidade. Aliás, a profundidade dessa formação é um dos diferenciais que a coloca na frente de qualquer outro curso de design instrucional. No Engenharias, a gente vai entender muito sobre a aprendizagem do público adulto para a gente conseguir desenhar experiências de treinamento, experiências de aprendizado que realmente vão impactar métricas do negócio. O curso tem profundidade e base teórica, mas isso não quer dizer que a gente vai navegar por uma trilha sem prática. Logo no início do curso, nós vamos aplicar os conhecimentos em um projeto prático de treinamento e desenvolvimento. O projeto vai ser um desafio da sua escolha e pode tanto ser uma demanda real aí do seu RH, da sua empresa, quanto pode ser uma demanda hipotética, algum projeto que você vai idealizar para algum outro momento. Mas a ideia de você trabalhar em um projeto desde o começo da formação traz uma proposta de aplicação que te ajuda a praticar os seus conhecimentos imediatamente e transformar a sua experiência em aprendizado real, transformar a sua experiência em instrumento. E por isso que a gente vai ter 2 mentorias. As mentorias ao vivo são uma vantagem enorme nesse processo de aprendizado e são 2 produtos que valem muito. Mentorias, quando bem feitas e quando feitas por quem tem autoridade no assunto, são produtos caros, porque eles entregam muito resultado. E nesse curso, eu estou te entregando aí 2 mentorias que vão mudar o jogo nessa jornada, nesse nosso processo formativo. E caso você não possa participar ao vivo das mentorias, tudo bem, elas vão ficar gravadas para você acessar aí quando quiser. Mas é claro que eu te aconselho a se programar para estar presente ao vivo, afinal, na formação online inteira são apenas 2 momentos de aproximadamente 1 hora e meia, em que a gente vai estar ali também online, mas de forma síncrona, trocando experiências, tirando dúvidas, e eu vou te dar toda a orientação que você precisa para realizar o seu projeto. Você também conta com suporte durante todo o curso. Eu vou responder todas as suas dúvidas, te ajudar e estar aí com você o tempo todo. Se você pensar bem, essa formação desse jeito já é uma formação sem igual. Ela já te coloca na frente com uma proposta andragógica que te leva a desenvolver uma competência em um nível que está muito acima de tudo que existe por aí. Mas, mesmo assim, eu quero te trazer mais. Eu quero que você tenha o melhor valor possível com esse curso. E por isso, eu estou colocando 2 bônus para você que está interessado ou interessada em se tornar especialista nessa área estratégica. O primeiro bônus é uma aula exclusiva sobre o futuro do TID. E nessa aula eu trago um forecasting sobre como a área de aprendizagem está se posicionando nas organizações e para onde a área vai caminhar. E isso é muito importante porque se a gente tiver uma noção das tendências do treinamento e desenvolvimento, a gente consegue antecipar o futuro e não apenas se preparar para ele, mas agir como protagonistas desse futuro nos nossos próprios locais de trabalho. E isso vai nos colocar numa vantagem competitiva.
E o segundo bônus é um presente fantástico que eu preparei para você. É um bate-papo no qual eu vou endereçar aí aspectos da empregabilidade e trabalhabilidade para a área de T&D. E o que esse bate-papo vai trazer para você é muito insight sobre como se posicionar no mercado, o que fazer exatamente para começar um caminho como especialista em design instrucional. E assim, se desvincular daquela atuação generalista, construindo a sua autoridade e projetando o seu valor. Esse bônus é um conteúdo que tem um valor altíssimo, só ele. Na verdade, ele vale tanto que ele poderia ser vendido como um produto à parte. Talvez até seja no futuro. Mas agora, nesse momento, esse conteúdo é um bônus para você que está se sentindo estagnado e está precisando redirecionar a sua atuação, se posicionar como especialista de nicho. Então o curso tem muitos entregáveis que vão somar para que você tenha a melhor experiência possível. E no final do curso, logo depois da avaliação final, você vai receber o seu certificado de conclusão. E aqui eu tenho mais uma notícia legal para você. Os alunos que finalizarem o curso com pelo menos 85% de aprendizado na avaliação final e que participarem das mentorias ao vivo com câmera aberta vão receber um certificado diferenciado e uma recomendação minha, personalizada, no LinkedIn. E você sabe que uma recomendação no LinkedIn tem muito valor para o seu posicionamento. Essa é uma política especial da concretização do curso que eu preparei e que tem a ver com essa nossa proposta diferenciada do Engenharias da Aprendizagem. E por fim, só para você se tornar aluno ou aluna do curso, você vai ter acesso vitalício a uma comunidade exclusiva de engenheiros e engenheiras da aprendizagem, que vai servir para a gente continuar trocando experiências, trocando conhecimento, fazendo networking, tirando dúvidas, dando suporte um para o outro. Essa comunidade é um adicional muito importante para todo mundo continuar a conversa sobre aprendizagem, continuar se atualizando, tá sempre aí aprendendo mais e construindo um diálogo construtivo sobre os desafios da nossa área. Se você considerar tudo isso que você vai receber no Engenharias da Aprendizagem, desde a estrutura curricular, desde a proposta de formação, desde a profundidade que é única no Brasil, e colocar na conta os bônus, as mentorias, o acesso à comunidade, tudo que eu quero entregar para você que você alcance os seus objetivos de carreira, fica muito claro que a gente está falando de uma formação profissional e não de um cursinho. E a gente está falando de uma formação com características premium. Por isso, a oferta de lançamento desse curso é de R$3.000. Eu e a minha equipe, a gente fez um trabalho de precificação colocando todos os parâmetros que a gente encontra para inserir um produto no mercado e a gente chegou na oferta de R$3.000 como o valor dessa formação por um primeiro momento. Esse valor vai aumentar depois, mas para uma primeira etapa ele custa R$3.000. Porém, a gente não vai cobrar R$3.000 agora. Na verdade, a gente não vai cobrar R$2.000 e a gente também não vai cobrar R$1.500. Nesse exato ponto, para a gente facilitar um reposicionamento profissional para você, a formação custa R$497, que você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Por R$497 você tem acesso à mais completa formação profissional em design e mediação da aprendizagem no Brasil. E pode entrar num trajeto de carreira no nicho mais estratégico dentro da atuação do RH. Agora que você entendeu a diferença entre uma atuação de carreira generalista para um modelo de especialização de nicho, você tem uma decisão para tomar. Se você quer ter uma vida profissional aí de relevância, em que você é muito bem remunerado com isso, em que você pode chegar nas faixas salariais que te trazem conforto e conseguir reconhecimento como um profissional indispensável para o mercado, como uma profissional relevante, clica no botão que está aqui embaixo e vem para a área de nicho mais estratégica dos recursos humanos. Clica no botão e a gente vai se ver daqui a pouquinho no curso. Até mais!